Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer imenso tê-los aqui comigo para tratar sobre um tema de regularização de imóveis, que é como a gente vai estar regularizando um imóvel que ele adveio de um contrato de gaveta, algo extremamente comum na prática da advocacia, na prática da regularização. Você que está chegando aí, não perde tempo, deixa o seu like aqui no vídeo, isso é bem importante para o crescimento do nosso canal, o crescimento do nosso trabalho. Aproveita também, já se inscreve em nosso canal. Constantemente nós estamos fazendo diversos vídeos aqui, temas relacionados à advocacia, regularização de imóveis, ao uso capião, inventário, dentre tantos outros da área civil que eu tenho certeza que vão agregar demais para o seu escritório, temas práticos e reais. Então, deixa o seu like, se inscreve em nosso canal, que você tem muito a crescer para a sua advocacia. E pessoal, o tema aqui da nossa conversa é um tema muito polêmico e muito cheio de ressalvas, que é a regularização de imóveis através do contrato de gaveta. O contrato de gaveta, popularmente chamado, é um contrato particular de compra e venda de um bem que não cumpre alguns requisitos legais. Todavia, é extremamente utilizado na prática hoje, tão utilizado que tem certa relevância jurídica, sim, para fins futuros ou até mesmo para fins de ação. Vamos imaginar a grande situação. João, ele vai comprar um imóvel, então ele compra um imóvel de Pedro. No momento que João compra um imóvel de Pedro, ele não faz uma escritura pública, como deveria ter sido feito, ele não resiste a esse imóvel. Mas João pega lá um papelzinho, pega na internet lá um contrato popular, contrato de gaveta, organiza esse contrato de gaveta inteiro, bem bonitinho, assina dos testemunhas e pronto. Entrega a Pedro, fica vendido, ou muitas vezes nem assina dos testemunhas, faz um contrato simples, um assina, outro assina, reconhece as firmas em cartório e pronto. Esse é o popular contrato de gaveta que não tem fins para regularizar. Onde é que os problemas em relação ao contrato de gaveta começam a surgir? No futuro. O que começa a acontecer no futuro? O João, agora que comprou o imóvel, depois passado um ano, 2 anos, 3 anos, deseja regularizar esse imóvel, tomar medidas para estar organizando esse imóvel. É onde começa a surgir a confusão, porque até então a gente tinha um contrato de gaveta, a gente não tinha um parâmetro fixo, a gente não tinha uma situação real que pudesse incidir na regularização. O contrato de gaveta não tem esse poder. E o que João pode fazer para estar regularizando isso? Pessoal, quando a gente pensa em regularização, a gente tem que pensar uma via com muitos caminhos. Isso mesmo. Imagine aqui uma via com muitos caminhos. E pensar em regularização é entender a situação atual do imóvel, entender o que a gente vai fazer. Se eu vou entrar com a adjudicação, se eu vou entrar com a uso capião, com a cessão de direitos hereditários. E justamente o contrato de gaveta me permite todas essas, por isso a grande polêmica. Em outras palavras, o que é ter um imóvel regular? O imóvel regular é nada mais, nada menos que um imóvel que é registrado no cartório de registro de imóveis em nome do seu titular. No caso aqui, um exemplo, João. Para João ter dizer que esse imóvel é regular, João tem que ter esse imóvel registrado em seu nome no cartório de registro de imóveis. Isso é um imóvel regular. Se João não tem, significa que quando ele compra um bem por um contrato de gaveta, ele não comprou a propriedade do imóvel, ele comprou tão somente a posse desse imóvel. E qual é o primeiro passo que eu faço? Primeiro passo, quando você está pensando em regularização do bem, seja ele por contrato de gaveta ou qualquer outro instrumento, é entender a cadeia possessória. Quando a gente trabalha com um patrimônio, pessoal, vocês entendem comigo que ele é um patrimônio que ele vai sendo passado de geração em geração. Vamos entender aqui. Imagina que Ana tinha uma casa. Ana vendeu essa casa para André. Contrato de gaveta. André vendeu essa casa para Pedro. Mesma casa. E Pedro agora vendeu essa casa para João. A mesma casa, que é justamente essa casa aí de João, da nossa conversa aqui. Vocês entendem que houve uma cadeia possessória aqui, que foi de Ana para André, de André para Pedro e de Pedro para João. O que eu vou fazer para fins de regularização? Primeiramente, fazer a escala reversa. Entender de onde Pedro adquiriu essa posse, de onde André adquiriu essa posse, de onde Ana adquiriu essa posse. Quando eu faço essa cadeia reversa, eu já vou ter alguns parâmetros do que vale a pena fazer. Porque, um exemplo, se esse imóvel estava registrado em nome de Pedro, um exemplo, tá? Esquece tudo isso. Se esse imóvel está registrado em nome de Pedro, por exemplo, João poderia exigir diretamente dele uma escritura pública de transferência, fez um contrato de gaveta, mas depois quis fazer a escritura pública. Você está entendendo? Ou, se podia, até mesmo com o André, que João tem contato, ele informa dessa sessão através do contrato de gaveta e pode exigir diretamente de André.
ou em escritura pública, ou mesmo entrar com adjudicação compulsória, para que João faça a escritura definitiva desse imóvel. Você está entendendo? André passou para Pedro, Pedro para João, e João já exige diretamente de André, que é em nome de quem o imóvel está registrado. Ou seja, eu vou primeiramente caçar, de fato, quem é o proprietário desse imóvel, em nome de quem esse imóvel está registrado, para começar a tomar as medidas. Agora você vai imaginar que João, ele sequer tem contato com André mais, ou ele tem até contato com Pedro, mas sequer sabe quem é André, ou muito menos Ana. O que que João vai fazer? Bom, ele pode, de fato, imprimir diligências para encontrar Ana, ou fazer o que é muito mais feito nesse cenário, entrar com a uso capião direta desse imóvel. Por quê? Porque é uma medida mais prática, pessoal. Às vezes, entendam uma coisa, nem sempre regularizar o imóvel é tão barato. Quando você imagina, além de ter que regularizar um imóvel, tá João, que adquiriu um imóvel, já irregular, um contrato de gaveta, ter ido atrás de um, de outro, diligenciar. Às vezes a parte não está nem mais no Brasil, não está mais no estado onde foi vendido o imóvel, ninguém sabe nem onde está. Você já imaginou o gasto de tempo, de dinheiro que o João vai ter que empreender para encontrar muitas vezes Ana? Então o João faz o seguinte, ele verifica se ele tem posse suficiente. Olha, João tem 5 anos de posse, João já tem 10 anos de posse, João já tem 15 anos de posse, e imprime diretamente o quê? Um uso capião. Pelo quê? Pelo requisito posse. Agora, para isso, claro, João tem que ter o necessário, que é a posse desse patrimônio. Ou seja, ele, em vez de utilizar de uma adjudicação compulsória, de uma exigência de escritura pública, ele entrou com uma ação diretamente contra o proprietário original, Ana, que é a uso capião. Essa mesma regra, pessoal, serve para um cenário que vocês também vão encontrar. A gente falou do caso de Ana ter um imóvel e tal, mas existem muitos cenários que ninguém tem imóvel de nada. Isso mesmo, às vezes o imóvel ele não é registrado, não está registrado em nome de ninguém, todavia tem sido passado de geração em geração, seja para Ana, para André, para Pedro, para os herdeiros dele, que é outro cenário muito ruim, porque se a gente não tem nenhum parâmetro de propriedade desse imóvel, então o que que eu faço? Nesses casos, o melhor mesmo é João entrar diretamente com a uso capião, que isola a sua posse. Como é que eu sei que o imóvel está registrado? Você vai no cartório de registro de imóveis do local do imóvel, pede uma certidão de inteiro teor. Você vai entender toda a base registral desse imóvel. Às vezes não tem registro nenhum, ou às vezes está registrado só o terreno, mas já lá já é uma casa, uma fazenda, o que seja. Você está entendendo? Então, nesse cenário que João adquiriu isso, melhor do que ir atrás de todos eles é estar entrando com o uso capião diretamente. Isso é um dos grandes problemas que eu vejo nos contratos de gaveta. As múltiplas possibilidades. Só que, na medida que existem as múltiplas possibilidades, existe essa dificuldade muito grande de encontrar os envolvidos no contrato. Que, como eu disse, por o contrato de gaveta não tem muitas formalidades legais, então eles são feitos de fato de todo jeito, de um para outro, e no final a gente não sabe o que é quem. Por isso que o capião é um instrumento muito interessante para estar resolvendo esse problema. Foi pensando nessa realidade que eu criei um curso sobre regularização de bens de inventário. A maioria dos bens irregulares hoje estão envolvidos em processo de inventário ou mesmo dentro de sucessões ou espólios que sequer foram abertos inventários. E para regularizar ele precisa de uma observação muito interessante, um caminho que nem sempre você vai saber seguir. E foi pensando nisso que eu criei o meu curso. Para você saber mais sobre o meu curso sobre regularização de bens de inventário, eu vou deixar o link aqui na descrição. Vem participar comigo dessa grande experiência de regularização de bens de inventário. Clica no link da descrição, vem que eu estou te esperando dentro do meu curso.